Vocês me disseram que queriam ser mais assertivos, só que não sabiam como. E eu nem te culpo, porque eu não me lembro de ninguém me ensinando a proteger minhas necessidades e os meus desejos também. Então, nos próximos minutos, eu vou te dar o único guia que você precisa para se tornar mais acessível. Para que você pare de agir com passividade demais ou agressividade demais nas suas relações e comece a criar relacionamentos que realmente são saudáveis. Para fazer isso, você pode ir ler o livro People Skills do Robert Bolton, mas se você não quiser, não se preocupe, eu li para você. Primeiro, você sabe o que significa ser uma pessoa assertiva? Será que significa dominar outras pessoas? Não. Isso daí é agressividade. Assertividade se trata de comunicação aberta e honesta. Na psicoterapia, por exemplo, a assertividade é uma técnica que você vai aprender porque ela tem um papel fundamental. Ela é uma das principais coisas que as pessoas buscam trabalhar, além de combater, por exemplo, ansiedade e depressão. Então, a assertividade, ela é o uso de comportamentos verbais e não verbais que permitem manter o respeito, satisfazer suas necessidades, direitos, sem manipular ou abusar ou controlar dos outros. E sabe por que você precisa de assertividade? Para lidar com quem acha que pode tudo. Sempre vai ter alguém tentando invadir seu espaço, seus valores ou sua paz. E a assertividade é aquele muro que você vai construir que vai comunicar exatamente onde termina o território do outro e onde começa o seu. É autonomia prática. Dito isso, as pessoas podem fazer comentários depreciativos, podem fazer perguntas indiretas, oferecer conselhos que não são solicitados, manipular a gente para que a gente faça o que elas querem, sobrecarregar nossos afetos, tentar submergir a nossa própria identidade na identidade dela, ou apenas, sei lá, ser um chato que não tá usando fone no ônibus. Quando você é assertivo, quando você se posiciona, isso acaba. Gente, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa, que é ser dono do próprio nariz. O que a gente quer é ter soberania sobre os nossos pensamentos, sobre nossos valores e até sobre o nosso próprio espaço físico. O problema é que muita gente tenta praticar uma espécie de invasão de valores. Tenta empurrar as crenças delas goela abaixo na gente, como se os valores delas fossem a regra para nossas vidas. E eu acredito que todo mundo aqui conhece a sensação de pessoas que passaram por cima da gente. Mas a primeira verdade dura desse vídeo é: as pessoas só passam em cima de você porque você ensinou elas a fazerem isso. E se você nunca aprendeu ou nunca foi ensinado a fazer isso, o jeito certo de fazer é abraçar o conflito. Nossa, que trem ruim. Abraçar o conflito. Mas acontece que tornar-se mais assertivo é como aprender uma nova língua. Primeiro, você tem que dominar as palavras, depois as frases, depois as regras básicas. Depois você vai conseguir comunicar como o vocabulário de uma criança. Aí quando você faz isso mais vezes, que você vai adquirir a fluência e vai ter liberdade para ser criativo. A mesma coisa com assertividade. Agora, só umas pequenas coisinhas de assertividade antes da gente ir para como ser mais assertivo. Se você tem medo de ser assertivo demais, entende uma coisa: não existe como ser assertivo demais. Não existe, você não pode ser assertivo demais, é impossível. Porque a verdadeira assertividade é uma forma de estar no mundo que confirma o seu valor, a sua dignidade individual, quanto simultaneamente mantém o valor dos outros. Então, uma pessoa assertiva defende seus próprios direitos, expressa suas próprias necessidades, seus valores, as suas preocupações, as suas ideias de forma direta e apropriada. E quando ela satisfaz as próprias necessidades, ela não viola a necessidade do outro e nem invade o espaço do outro. Pessoas assertivas gostam de si mesmas e são assertivas porque elas acreditam que o que elas têm a dizer é importante. Então, precisa de ter autoestima para ser assertivo também. E por fim, o único custo de ser assertivo é o desconforto de expressar a vulnerabilidade e o risco do potencial conflito, que a gente vai aprender a como diminuir esses riscos no final do vídeo. Então entra o risco de ser demitido, de ser abandonado, depois que a gente expressa as nossas necessidades. Só que apesar de todos esses riscos potenciais, a assertividade funciona 99% das vezes. Então, embora pareça muito assustador, essas recompensas elas são intensas e são elas que vão construir a sua confiança, que vão construir a qualidade dos seus relacionamentos e até da sua saúde mental. Sem mencionar que você vai aprender muito mais sobre seus relacionamentos sendo assertivo. Então vamos direto ao ponto.
Como que se torna mais assertivo? Para ser assertivo, você precisa entender aonde que termina a submissão e onde que começa a agressividade. Ela tá ali no meio. O submisso é aquela pessoa que vai entregar a própria soberania de bandeja. Então, a pessoa submissa até tenta falar o que quer, mas logo ela se retrai e fala: não, imagina, não é importante, esquece. E essa postura comunica uma mensagem muito perigosa, de que você não tem direitos, que suas ideias não valem e que o outro tem permissão para invadir seu espaço quando ele quiser. É um pedido de desculpas constante por estar ocupando o seu lugar no mundo. O outro extremo é a agressividade, que é uma tentativa falha de soberania de si mesmo, porque você expressa suas necessidades, mas à custa dos outros. Então, ao invés de uma troca, você estabelece uma ditadura aonde que o desejo do outro é totalmente irrelevante. O ponto-chave aqui é entender que a agressividade, na verdade, ela é um sintoma de insegurança. E o pior, ela é contagiosa. Então, se você ataca o outro te ataca de volta, e aí é um ciclo sem fim. O desafio aqui é estar ali no meio. E percebe, você flutua entre esses termos. Às vezes você pode ser mais submisso que o seu chefe, mais agressivo em casa. Me responde uma coisa. Onde que está a sua média na maior parte do tempo? Para você que veio buscar a chave da assertividade, que é se comunicar sem se anular e sem anular o outro, como que você vai fazer isso de forma eficaz? Bom, gente, tem uma técnica chamada asserção de 3 partes, que é uma técnica clássica na TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, e da comunicação não violenta. E você pode usar isso em qualquer situação para ser mais assertivo. E as 3 partes são: primeiro, você vai ter que fazer uma descrição não julgadora do comportamento de quem ultrapassou seus limites. Você vai falar o que aconteceu. Segundo, você vai revelar como esse comportamento te fez sentir. E terceiro, você vai mostrar o custo disso. Você vai falar o prejuízo final disso. E na prática, isso vai se enquadrar numa frase, que é: quando você... Eu vou escrever essa frase aqui para vocês, que é: quando você... Aí aqui você vai colocar o comportamento, eu me sinto. Aqui você vai colocar o sentimento que você tem, por quê, e aqui você vai colocar o efeito que isso dá em você. Então, por exemplo, um exemplo seria: quando você toca música alta, eu acabo me sentindo irritado porque eu não consigo focar no meu trabalho. Ou quando agendamos o nosso encontro para 7 horas, mas você aparece às 8h30, eu me sinto irritado porque eu poderia ter gasto meu tempo fazendo outras coisas. Então, você narra o fato puro e simples. Por exemplo, você chegou 20 minutos atrasado e diz como se sente, tira o foco do outro e mostra como você se sente e depois o custo real disso. Normalmente, gente, nesses momentos que você precisa ser assertivo, você vai estar estressado, você tem aquele sentimento de atacar ou de fugir, né? Ou de ser, que é ser agressivo ou submisso demais. O bom dessa técnica e o bom de falar isso é que seu cérebro vai se acalmar e vai acalmar o outro também, se tiver uma tensão muito alta acontecendo. Agora, algumas diquinhas profissionais. Primeiro, descreve o comportamento em termos claros. Por exemplo, quando você não lava a louça depois do... Ao invés de falar, quando você não faz sua parte nas tarefas de casa, tem que ser claro e falar o que aconteceu. Segundo, limite a descrição ao comportamento potencial e faz isso sem julgamento, porque quando você ataca ou julga, você está infringindo o espaço vital do outro. Por exemplo, em feedbacks de trabalho, quando você falou mais do que qualquer outro na reunião e cortou várias pessoas antes que elas terminassem, é melhor do que se você falar quando você se comportou de forma tão rude na reunião. É importante que você evite aumentar peso disso. Então, um outro exemplo, evita palavras de julgamento. Então, você pode falar: quando você não devolve o leite para o lugar, ao invés de falar, quando você esconde o leite de mim. Por que isso é importante? Você quer a máxima probabilidade de mudar o comportamento e manter o relacionamento. Acredito que você está sendo assertivo, você quer isso. Ou você quer dar uma bronca na pessoa, mesmo se isso tiver menos chance de mudar o comportamento. Dica 3. Seja breve, tá? As pessoas precisam de clareza. Não transforma o atraso da pessoa em 3 meses de assuntos mal resolvidos. Dica 4. Reivindique sobre a coisa certa. Então, o que você vai fazer? Você vai falar
mesmo se as coisas forem pequenas. Você não vai esperar 2, 3 meses para jogar tudo na mesa. Então, se o seu colega de quarto, ele deixa uma tigela suja ali de manhã, isso te irrita, não ignora. Nada é pequeno demais para ser alvo de asserção. Se aquilo está infringindo o seu espaço pessoal. Gente, quando as pessoas não têm as suas necessidades atendidas, nas coisas pequenas, a gente começa a acumular ressentimento. E isso acaba tornando cada vez mais difícil de resolver os grandes problemas. Então, só presta atenção para ver se você não está substituindo o motivo real pelo verdadeiro. Por exemplo, uma vez uma amiga minha me disse o seguinte: olha, quando você fala do meu contatinho, eu não gosto porque eu sinto como se você não me apoiasse. Quando o que ela realmente queria dizer era: não gosto quando você não coloca meus sentimentos em primeiro lugar quando vai me dar a sua opinião. A assertividade, gente, ela requer honestidade sobre o que realmente te incomoda. Então você tem que ser honesto consigo mesmo. Dica 5. Cuidado com a substituição emocional. Às vezes a gente acaba substituindo uma emoção primária por uma secundária. Então, por exemplo, se alguém te dá um susto, você reage com raiva. Mas o que você sentiu primeiro foi um susto. Então, pergunta pra você: o que eu senti primeiro? É nisso daí que você vai ser assertivo. Dica 7. Afirma pra pessoa certa. Gente, não comete o erro de ser assertivo com a pessoa errada. Esse erro é ser assertivo com quem você não acha que vale a pena, com quem você não quer resolver, com quem você não tem um relacionamento. Você não precisa ser assertivo com todo mundo da rua. Tem que ser com os relacionamentos que importam para você, sejam eles familiares, de trabalho ou amorosos. Mas com, sei lá, a moça do supermercado, ou com a moça da tele, sei lá, que te ligou da Claro, não precisa. Dica 8. Nunca fale nome de outra pessoa. Não tem o mesmo impacto. Então, não é o outro se sentir quando não, é você se sentiu de tal forma quando isso aconteceu. Gente, entregar essas mensagens de assertividade pode parecer um pouco estranho, né? Não é natural e no início é assustador. Só que é muito normal, tá? Começa a praticar. Porque falar isso é só metade da batalha. A pessoa que vai receber sua assertividade, ela não vai olhar para você e vai falar: nossa, que linda você tem um posicionamento muito bom, eu vou entender e vou melhorar. Pelo menos não sempre. Quando você for assertivo, esteja preparado para defensivas. Ninguém, gente, gosta de saber que está invadido o espaço do outro. E é por isso que você vai precisar desenvolver uma empatia tática. Porque senão o outro vai se defender, você vai se defender de volta, e aí, meu amigo, a assertividade vai ficar no meio do caminho e nada vai funcionar e não vai adiantar nada. Então vamos aprender como fazer isso? Você foi lá e falou e foi assertivo. Uma coisa que é bom é você evitar falar isso em momentos de emoções intensas. Espera estar mais calmo, não fala brigando, fala calmamente. E outra, terminou de falar, fica em silêncio e espera aquilo bater no outro. Agora vai vir a mágica. Quando o outro for responder, faz uma escuta reflexiva. Ouve o que ele está falando e a defesa dele sem julgar. Talvez você vai querer julgar, mas ouve sem julgar. Se eles reagirem com agressividade, reflete o que eles estão dizendo e volta para eles. Por exemplo, você acha que eu estou sendo injusto? Por quê? E vê o porquê que ele foi agressivo. Isso vai ajudar a desarmar a bomba emocional. E outra, não espere que tudo vai se resolver ali. Talvez, muito provavelmente, você vai precisar falar de 3 a 10 vezes o que precisa até essa pessoa mudar de comportamento. Se eles fizerem algumas perguntas para desviar do assunto, não responde diretamente. Reflete a dúvida deles e volta para a sua necessidade. Se eles chorarem, seja compreensivo, só que seja firme, tá? Se eles pegarem e sair ou ficar em silêncio, pode dizer: olha, eu entendo seu silêncio como um sinal de quem não quer falar agora, mas eu quero que minhas necessidades também sejam atendidas. Vamos falar depois? Ou qualquer solução que você tiver. E por último, foca na solução. Se a outra pessoa der a solução, nossa, perfeito. Vai lá e vê depois de um tempo se ela tá fazendo o que ela falou que ia fazer. Agora, se ela não deu, fala você, dá a solução para você e se prepara de novo para ela ficar na defensiva. E depois vê se aquela solução ela está sendo cumprida. Gente, não é fácil, porque é um trampo. Se relacionar é um trampo. Mas se você sente que realmente vale a pena, gente, se essa relação realmente você vê futuro nela, esse é um ótimo caminho. Então, repete esses passos aí. Aqui nesse vídeo eu ensinei você a ser assertivo, né? Só que é muito importante que você entenda o seu papel e a se posicionar e a exigir o que você merece, porque o outro é o outro. Você pode fazer essa técnica por um ano e virar
o rei e a rainha da comunicação não violenta. Isso vai mudar completamente suas relações e vai deixá-las mais sólidas. Só que você não consegue mudar o outro se ele não quiser, tá? Isso não é pelo outro fazer o que você quer. É para melhorar o relacionamento que você tem, respeitando seus limites. E cabe também a outra pessoa entender que uma relação você tem que estar disposto a entender e acolher o sentimento do outro. Se essa pessoa não tiver essa clareza, não existe comunicação assertiva que vai mudar essa situação. O que torna mais importante ainda ser assertivo. Porque se a pessoa, mesmo com você sendo assertivo, delimitando seus limites, respeitando dele, continua a estourar a sua bolha, a ultrapassar seu limite, o problema pode não estar em como você se comunica, tá? E para finalizar, ser assertivo envolve saber dizer não. Gente, assertividade é manter o respeito e satisfazer necessidades sem dominar os outros. Sentiu que precisou te explicar demais? Isso talvez seja um sinal de desrespeito que você está tendo consigo mesmo, de não entender seu valor e seus limites. Se você vai lá e comunica que você precisa de louça limpa, você não precisa ficar explicando 1000 anos porque você precisa de louça limpa. Seu limite é esse, você precisa que a louça esteja limpa, é seu limite. Se você acha que o problema está aqui e não na sua comunicação, de não saber onde está seu limite, eu vou deixar um vídeo aqui que ele vai ser uma bússola para entender se você está se respeitando ou não. Talvez essa pessoa não mereça a força da sua assertividade. Talvez o que você mereça é priorizar a sua paz, tá? Eu te vejo lá.